A Yamaha Tenere 700 2025 mantém seu espírito aventureiro, mas com importantes atualizações sob o assento. O quadro de berço duplo foi aprimorado para refinar a manobrabilidade. As suspensões também foram revisadas. Na frente encontramos uma forquilha com excursões de 210 mm para esta versão padrão Cagliaba. E na traseira, um mono totalmente ajustável que pode proporcionar um controle perfeito em qualquer tipo de terreno. As pedaleiras, muito mais generosas em comparação com a versão de 2024, foram ampliadas em 10 mm para melhorar o controle e a estabilidade do piloto durante a condução. E o assento de peça única, mais longo e mais estreito na área do tanque, facilita os movimentos off-road do piloto com excursões de 210 mm. Então, pessoal, vamos começar imediatamente, como de costume, pelo conforto ao dirigir. Como é estar a bordo desta Tenere 700 2025? Bem, a resposta não é tão positiva assim. É verdade que eles revisaram o assento, mas, na minha opinião, talvez eles tenham pensado um pouco demais para o off-road. De fato, ela é muito rígida. E isso certamente não é bom para as nádegas do piloto em longas distâncias. No entanto, em termos de braços, ombros, pulsos e mãos, devo dizer, estamos bastante confortáveis. Dá para sentir que é uma moto que quer ser pilotada em pé. Dessa forma, de fato, uma vez que me coloco nessa posição, estou realmente talvez até mais confortável do que sentado. E a tendência, na minha opinião, nesta moto da Yamaha foi justamente tornar a Tenere ainda mais especializada. Portanto, mais voltada para o off-road. E isso, na minha opinião, é uma pena, porque a maioria dos proprietários que conheço desta Tenere nem sequer fazem off-road. Mas provavelmente a compraram porque preferem ela à clássica Tracer. As pedaleiras atualizadas são realmente boas. Elas conseguem não transmitir absolutamente nenhum tipo de vibração ao piloto graças aos insertos de borracha colocados dentro da própria pedaleira. E com o pé consigo ficar realmente muito bem, tanto sentado quanto em pé, devido à maior superfície. Portanto, se quisermos resumir, as atualizações são boas, mas o único ponto negativo é definitivamente o assento, que é pouco acolchoado e muito rígido. Felizmente, para a Riemar, o motor CP2 consegue nos fazer esquecer um pouco desses pequenos defeitos. O bicilíndrico de 689 cc, agora atualizado para as normas antipoluição Euro 5 Plus. Sua potência é de 73, 4 cavalos a 9.000 rotações por minuto, com um torque máximo de 68 Nm. A entrada de ar também foi atualizada, agora mais curta, enquanto a posição da embreagem foi revista para não atrapalhar durante a condução. Energético, pronto e divertido. Estes são alguns adjetivos com os quais eu definiria este CP2. O único defeito, pessoal, é a falta do Quick Shifter, que pode ser instalado, mas é opcional. E então você terá que desembolsar um pouco mais de dinheiro do seu bolso para poder levá-lo para casa. E eu sei o que vocês estão pensando. Tudo bem, Nicolò, você está dirigindo uma Standard. Com a Rally, eles te dão e na verdade não. E isso, honestamente, pessoal, olhando um pouco a perspectiva de renovar e melhorar esta moto do ponto de vista tecnológico. Da parte da Yamaha é um pouco uma pena. Vamos lá, quanto mais pode custar para incluí-lo? E permanecendo sempre no tema embreagem, uma coisa que realmente não gostei é a alavanca da embreagem, que não é ajustável, ao contrário da alavanca do freio, que precisamente podemos aproximar ou afastar como quisermos. Ela permanece, no entanto, fixa e está um pouco distante. Mas talvez isso seja uma coisa subjetiva. Provavelmente ao testar a moto, que se quiserem, lembro que está disponível nos concessionários Faietta. Talvez para vocês, ao contrário de mim, isso para vocês não é um defeito, mas vocês acharão confortável. Ela, rapazes, entre as curvas é um belo trilho. As suspensões Caiaba, totalmente ajustáveis, conseguem nos proporcionar um conforto na direção nada mal. Rígidas o suficiente, mas sempre prontas para amortecer o que podem ser os defeitos do asfalto. Obviamente, rapazes, não teremos como testá-la em terreno off-road. Infelizmente, sei que muitos de vocês queriam vê-la exatamente nesse ambiente. Mas vamos fazer assim. Se este vídeo atingir 5.000 curtidas, irei diretamente ao Sr. Faietta para perguntar se ele me empresta, talvez para um fim de semana off-road. Continuando no tema da ciclística,
Uma nota à parte é certamente também para o sistema de freios revisado e melhorado, que me surpreendeu honestamente. A aderência é realmente excelente. E a modulabilidade deste sistema, graças à sua bomba axial, aos discos Margarida e ao par de pinças que a Yamaha decidiu instalar. Assim, abrimos a discussão sobre eletrônica, conectando-me para uma pequena parte do vídeo, ainda a discussão sobre o motor. Na verdade, como principal novidade, temos o comando do acelerador Ride-by-Wire, que devo dizer que funciona muito bem. Não há falhas na entrega. A moto mantém aquela alma aguerrida e às vezes, permitam-me, até um pouco ranzinza, que sempre caracterizou o modelo Tenere e a sensação ao dirigir. Rapazes, eu garanto que é ótimo! No bloco de comandos à direita, de fato, finalmente encontramos um botão com a palavra Mode. Isso nos permite, ao pressioná-lo, entrar no menu que nos permite selecionar diferentes situações. Por exemplo, a primeira, a mais óbvia, a possibilidade de controlar os mapeamentos do motor. A primeira, a Sport, a mais agressiva, a mais responsiva ao comando do gás. E a segunda, a Explorer, um pouco mais suave e mansa, com um comando de gás um pouco mais dócil. Movendo-nos para a direita, encontramos finalmente o sistema de controle de tração, ou seja, o sistema de controle de tração que pode ser desativado diretamente pelo usuário. Sempre no mesmo menu. À direita, encontramos também o controle ABS, que também pode ser desativado, mas também pode ser ajustado em diferentes modos. Por exemplo, podemos decidir excluir o ABS traseiro ou até mesmo desativá-lo completamente. E claramente, para encerrar a discussão sobre eletrônica, temos à nossa frente um novo display inspirado nos roadbooks de rally. 6.3 polegadas para este Thin Film transistor colorido no formato vertical. E que oferece conectividade com o aplicativo MyRide para navegação turn by turn e notificações. À sua direita, então, encontramos também uma prática entrada USB-C para recarregar os dispositivos durante a viagem. Mas aqui também, pessoal, não posso deixar de chamar a atenção para a falta de um acessório que, pelo menos eu, pessoalmente, em motos deste tipo, considero realmente essencial. Não tem controle de cruzeiro. E isso, pessoal, é uma grande falha. Depois me digam o que vocês pensam nos comentários. Mas a maioria dos usuários da Tenere 700 são pessoas que a usam para viajarem na estrada, não em terrenos off-road. Então nós introduzimos o acelerador eletrônico, sim. Colocamos o controle de cruzeiro, não. Por quê? Yamaha, você precisa me explicar isso. Comente aqui embaixo, por favor, me envie uma mensagem, vamos responder a essa pergunta. Por outro lado, uma coisa que eu gostei é o fato de finalmente termos um pouco mais de controles. Portanto, uma eletrônica a bordo capaz de nos ajudar, talvez por falta de experiência, em algumas situações que podem se revelar perigosas. Além de um belo farol full LED e um painel de instrumentos inspirado nos roadbooks de rally. O Thin Film transistor em questão, ao contrário dos outros, então linha MT-0709 e Tracer 7 e 9. É possível ler muito bem mesmo em situações de luz intensa. Isso porque, muito simplesmente, tem uma luminosidade mais alta em comparação com os outros Thin Film transistor montados. Enquanto estamos presos neste trânsito romano, também tenho a oportunidade de sentir o quanto este CP2 realmente esquenta. E devo dizer que, pelas temperaturas que o painel me mostra, temos uma temperatura externa de 27 graus e uma temperatura da água, não do motor, mas da água que circula no motor, de 84 graus. Portanto, estamos em pleno funcionamento, mesmo em uma situação bastante estressante para a moto, porque temos uma velocidade reduzida e estamos no meio do trânsito. Dito isto, devo dizer que sinto um leve calor, obviamente devido à situação limite que estou vivendo na área interna das coxas e do joelho. Diria neste ponto para tentar deixar esta Tenere respirar um pouco e ver como ela se comporta nas curvas. Eu digo, é preciso se acostumar um pouco com a frente, maior em relação ao círculo traseiro, mas uma vez ajustada, ela realmente se torna um belo trilho. E falando em círculos e rodas, aqui, pessoal, mais do que nunca, temos que dar um bom puxão de orelha na Yamaha. Que em 2025 continua a nos oferecer a Tenere. Com um círculo não sem câmara e, portanto, com câmara de ar. Caramba! Mas como isso é possível? Todas as outras da categoria já passaram para o sem câmara. Por que você, Yamaha, continua me oferecendo a câmara de ar? Que é um incômodo em termos de praticidade e resolução e furos durante talvez a condução. Portanto, conselho pessoal, se puderem, assim que comprarem, façam imediatamente a conversão para sem câmara e coloquem um bom pneu.
adequado também para o tipo de necessidade e uso que você vai fazer da moto. De fato, é inútil manter um pneu cravado se a maioria dos quilômetros for percorrida na estrada. Vamos falar agora sobre preços e versões, e aqui eu escrevi algumas notas, porque o erro está logo ali na esquina. Podemos encontrá-la em versão padrão, rebaixada ou rally? A primeira é a versão padrão com altura do assento de 875 mm, suspensões com curso de 210 mm na frente e 200 mm atrás. A versão rebaixada com assento a 860 mm, suspensão dianteira com curso de 190 mm e a traseira de 180 mm. Enquanto para aqueles que realmente amam o off-road e que a usam principalmente para isso, assento a 910 mm, suspensões com curso aumentado a 230 mm na frente e 220 mm atrás, pintura inspirada em rallies, pedais de titânio e placa de proteção do motor aumentada em alumínio de 4 mm. As cores disponíveis são principalmente 3, Icon Blue, Frozen Titanium e a nova Sky Blue reservada para a versão Rally. E quanto aos preços, pessoal, temos para a versão padrão 10.999 euros, assim como para a versão rebaixada, que não requer um gasto maior de dinheiro. Enquanto para a versão Rally são necessários 12.199 euros. Pagamos mais, mas também temos algo a mais. De fato, além do paramotor, também encontramos o banco de Rally. Um tema a mais no painel Thin Film Transistor e o paralama alto. Agora, pessoalmente, acredito que lhes disse tudo o que havia para saber sobre a nova Ténéré 700. Se eu tiver esquecido de algo, escreva para mim aqui nos comentários para que eu possa melhorar as próximas análises. Se vocês têm opiniões pessoais, porque talvez a tenham comprado ou tenham um modelo anterior, escrevam para mim aqui embaixo um belo comentário, porque quero saber a opinião de vocês. Vamos tentar abrir um bom debate construtivo sobre este modelo, para esclarecer, talvez até para quem gostaria de comprá-lo, qual é o melhor para comprar. De Frexia Verde Nicolau é tudo. Eu, como sempre, agradeço pela visualização. Convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like aqui embaixo no vídeo. Nós, obviamente, nos veremos no próximo, sempre aqui no canal. Tchau, pessoal!